tenho muita coisa para falar para vocês. Além de tudo que nós já falamos, eu não quero ser repetitivo. Filadélfia é uma cidade muito emblemática. Foi lá no ano de 1787. Lembrando que a revolução deles é 1776. Portanto, 1776, 1780, 11 anos depois da Revolução, nessa cidade da Filadélfia, eles assinaram a Constituição, cujo texto, claro, escrito à mão, We the people, né, nós, o povo, mas uma Constituição totalmente elitista, de poucos artigos, quando no artigo 2º eles inventaram um sistema lá de colégio eleitoral, que eles chamam de grandes eleitores. E os pequenos eleitores, assim mesmo que está lá, são os eleitores mesmo inscritos lá, os voto direto, né? Hoje estimado em 255 milhões. Eu perguntei para a inteligência artificial, né? O WhatsApp agora tem lá aquele que você pergunta, né? Eu falei, quantos eleitores tem nos Estados Unidos? Ela falou assim, não tem uma precisão, ninguém sabe. Por quê? Não tem um TSE nos Estados Unidos, né? Então ela falou mais ou menos 255 milhões. Ninguém sabe a rigor quantos são. Em 2020, na eleição anterior, eram 239. Agora eles estimam 255 milhões. Muda de ano para ano porque até para se inscrever como ter direito a voto, depende de cada estado e eles mudam a lei. Tem estado que restringe o direito de voto. Tem estado que, para você ter o direito de voto, você precisa preencher. Aqui no Brasil, acima de 16 anos, você vota. Lá não, você tem que preencher outras condições. Bom, nós já falamos que esta será a segunda eleição desde 1872, que foi a primeira, que teve 6 candidatos. Agora teremos 6 candidatos. Eu já também falei disso. O que eu não havia falado era o programa de 3 destes outros 4 candidatos, porque tem um que é desculpe o termo, babaca não chega a ser um palavrão. Eu não falo palavrão em hipótese nenhuma. Babaca é um cara desprezível aí, né? Canalha é até um palavrão maior do que babaca, né? Esse tal de... Como é o nome dele? Chris. Ele é um cara da linha do Milei, né? A gente nem dá bola para ele porque ele se diz libertário. Esse eu não vou falar dele. Mas tem 3 candidatos nos Estados Unidos que são claramente de esquerda. Eu já falei o nome deles, né? O doutor Chris West, Jill Stein e a doutora, como é o nome dela? Cláudia de la Cruz. Estes 3 são de esquerda. A doutora Jill, que é a mais velha, né, 74 anos, chegou a ser presa, ela é pró-palestino, né? Agora, olha só o programa deles, que eu fui atrás do programa deles, né? Fim da OTAN, fim do apoio dos Estados Unidos a Israel, fim do bloqueio a Cuba, cancelar a dívida externa dos países pobres, taxar as grandes fortunas, salário mínimo de 25 dólares, hoje é 8 dólares. 8. Para nós, 8 dólares é 40 reais. Quem ganha 40 reais por hora no Brasil, 40 reais vezes 240, só para você ter uma ideia, seria um salário mínimo no Brasil de 9.600. Né? Então, eles querem um salário, 25 dólares, né? Lá é 8 dólares. Nacionalizar as empresas de energia e moradia decente. Bom, então esse é o programa deles. Acontece que em 235 anos
que tem eleição lá, essa aqui é a 60ª eleição, vai eleger o 47º presidente. Ué, por que a conta não bate? A conta não bate porque tem reeleição, né? Então, vai eleger o 47º por quê? Porque não vai repetir, o Biden não vai ser reeleito, né? E o Trump, se for eleito, né, ele não foi reeleito, então ele é o novo presidente, não é isso? Então vai eleger o 47º. Muito bem, em 60 eleições em 235 anos, ali nunca falhou. É só multiplicar 60 vezes 4, 240, 235 anos, é uma conta mais ou menos assim. Nesses 235 anos, eles fizeram uma única mexida no sistema eleitoral. Sabe qual foi? A emenda número 22, promulgada. Eles têm 27 emendas na Constituição dele, em 235 anos. Nossa Constituição é de 88, lembra? Então, portanto, a nossa Constituição tem 36 anos. Nós temos 120 emendas. Então, é uma Constituição toda emendada em só 36 anos. Eles têm 27. A única emenda que eles mexeram no sistema eleitoral deles foi de 1951. O que eles resolveram mexer? Proibir mais do que uma reeleição. Por quê? Não tinha limite. E aí, em 32, o Roosevelt foi eleito. Em 36, ele foi reeleito. Em 40, ele foi reeleito. Se ele não morresse em 44, ele seria reeleito. 48 seria reeleito. 52, ninguém segurava o Roosevelt, era o homem mais popular dos Estados Unidos. Aí eles resolveram em 51, então, pôr um fim nisso. E aí a única mexida foi, só pode uma reeleição. Olha, aquilo não é uma democracia, aquilo é uma farsa. Por que eles não fizeram um modelo, por exemplo, como o francês? Não precisa nem falar como o brasileiro. O francês é um sistema que tem um presidente e tem um primeiro-ministro. Não é a mesma pessoa que administra o país. Eles separaram, né? Mas também, lá tem 2 turnos. Eu gostaria de, nos Estados Unidos, se fosse um cidadão estadunidense, a gente não fala americano, porque eu também sou americano, né? Se eu fosse um cidadão estadunidense, eu votaria nesse professor negro de Harvard, Dr. West. Eu votaria nele. 71 anos, 20 livros publicados. Eu votaria nele. No primeiro turno, sem medo de... No primeiro turno, a gente vota com o coração, é assim que eu tenho falado. No segundo turno, a gente vota com a razão. Porque no segundo turno eu não voto no candidato que eu gostaria do coração, porque esse aí já não foi para o segundo turno. Eu tenho que votar, não é no menos pior, como estão dizendo aí, que a Kamala é a menos ruim. Não, eu tenho que votar naquele que vai impedir para barrar o desastre. E qual que é o desastre nos Estados Unidos? O desastre tem nome e sobrenome. Chama-se Donald Trump, não é isso? Bom, os Estados Unidos não fizeram nenhuma mudança para democratizar o sistema deles. Acabar com o famigerado colégio eleitoral. O Brasil tinha um colégio eleitoral na ditadura militar. Nós elegemos Tancredo Neves no colégio eleitoral em janeiro de 85, que a Constituição de 88 aboliu isso. Cada eleitor brasileiro tem direito a um voto. E hoje o Brasil tem 150 milhões de eleitores, é um voto por cidadão. Lá não. Bom, por que eu, se fosse cidadão nos Estados Unidos, por que eu não votaria no Dr. West, nem na doutora Jill Stein, nem na Cláudia de la Rua? Por que eu não votaria em nenhum deles? Porque é voto perdido. Nenhum deles. O partido da doutora Jill Stein, que é o Partido Verde, é o que mais, nas eleições anteriores, teve voto, 3%. Estes 3%, em eleições anteriores, o Partido Verde nunca conseguiu um delegado. Mas esses 3% podem atrapalhar, eventualmente, a Câmara a conseguir mais um ou outro delegado em algum estado que pode ser o decisivo para
a vitória daquele fascista que está. A eleição está apertadíssima, né? Então eu queria fazer esses últimos comentários. Eu vou fazer uma live no meu canal às 19 horas hoje. Vou falar da eleição dos Estados Unidos relacionado com o Oriente Médio, que é a minha expertise, né? E às 20 horas vou fazer ao vivo uma super live no canal 247, que é parceiro da TVT. E aí vamos ver aí o que é que vem de novidade, mas eu não tenho nenhuma dúvida. O Donald Trump vai dizer: eu fui eleito, eu sou o presidente eleito dos Estados Unidos, e vai criar um tumulto. Você viu que ontem, com dinheiro do povo brasileiro, da Câmara, vários deputados bolsonaristas já foram para os Estados Unidos acompanhar as eleições, torcer para o fascista vencer. Evidentemente, a esperança deles aqui que o Trump vença lá para poder eles se fortalecerem aqui e tentar anistiar o fascista aqui, para ele ser candidato em 26, né? E vão lá participar dos tumultos, não tenho a menor dúvida. Está lá a Bia Kicis, está lá o Von Hatten, deve ter ido o Eduardo Bolsonaro, tudo com nosso imposto, nosso dinheirinho, eles vão lá participar dos tumultos. Vocês vão ver, vão acompanhar. Amanhã nós já vamos trazer as primeiras impressões, os primeiros tumultos e os primeiros resultados. Então, porque demora veja, um pouquinho. Eu sei que todo mundo está torcendo para a Câmara. Eu não estou torcendo para a Câmara, não tenho ilusões com ela, hein? Não estou trazendo aqui ilusões. Ela vai fazer muita coisa ruim para os povos, mas é o único instrumento que tem para impedir um desastre maior. O fascismo, os golpes, etc, etc, etc. É isso.